Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta e, como prometido, eu quero falar mais um pouquinho a respeito do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever. Mark Dever é um pastor batista e a igreja dele se chama Capitol Hill, em Washington, Estados Unidos. E ele tem pesquisado por muitos anos o tema Igreja Saudável. Não apenas pesquisado de forma teórica, mas de forma prática. Ele tem aplicado na igreja os princípios, as marcas. Ele tem, junto com a igreja, junto com a liderança da sua igreja, ele tem colocado em prática aquilo que ele tem aprendido ao longo dos anos. E pela graça de Deus, eu vejo que no nosso Brasil também muitas pessoas, muitas igrejas estão trabalhando, nesse sentido. A primeira marca de uma igreja saudável, segundo Mark Dever, é a pregação expositiva. Na verdade, Mark Dever vai dizer que a pregação expositiva não é apenas a primeira marca, mas é a marca mais importante de uma igreja saudável. Ou seja, uma igreja saudável, ela só poderá ser saudável se houver pregação expositiva. E da pregação expositiva dependem as outras marcas que se seguem. Não significa que essa igreja vai apenas pregar de modo expositivo, mas que a pregação expositiva vai ser um método utilizado de uma forma geral. E o que é, Fernando, pregação expositiva? Que negócio que é esse? Eu nunca ouvi falar de pregação expositiva. Bom, Hernandes Dias Lopes. Se você não conhece, pastor Hernandes Dias Lopes, eu sugiro que você dê uma pesquisada e você conheça ele. Hernandes Dias Lopes, ele resume pregação expositiva em 3 palavras. Ou melhor, 3 frases, pequenas frases. Pregação expositiva é ler o texto, interpretar o texto, explicar, no caso, o texto, e aplicar o texto. Então, pregação expositiva, meu querido, minha querida, é ler o texto bíblico, explicar aquele texto bíblico e aplicar, ou seja, o que isso significa para nós hoje? Isso é pregação expositiva. Uma igreja que adota a pregação expositiva, uma igreja que prega, que tem a pregação expositiva, ela será uma igreja saudável. Uma igreja que tem a pregação expositiva como método de pregação, que o pastor que utiliza esse método, dificilmente ele vai cometer erros. Dificilmente ele vai distorcer a Bíblia. Dificilmente ele vai dizer aquilo que o texto não está dizendo. Significa que é 100% garantido? Não. Porque infelizmente o pecado nos afetou profundamente. Mas significa que a pregação expositiva, ela nos ajuda a falar aquilo que Deus disse. A pregação expositiva nos ajuda a explicar aquilo que Deus disse. E a pregação expositiva nos ajuda a aplicar corretamente na nossa vida aquilo que Deus disse. Temos que lembrar que lá no livro da lei, o Senhor tinha dado uma ordem, que aquele que ousasse falar aquilo que o Senhor não havia dito, deveria morrer. É muito sério, meu querido, minha querida. É muito sério. A palavra do Senhor deve ser pregada com fidelidade. E se na sua igreja, seu pastor, ele ainda não prega de modo expositivo, converse com ele. Apresente o livro do Mark Dever a ele. Presenteie ele com esse livro. Eu vou mostrar mais uma vez 9 marcas de uma igreja saudável. Próximo vídeo, falaremos um pouquinho da segunda marca de uma igreja saudável, que é a teologia bíblica. Que Deus abençoe seu dia
e até a próxima. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Deus abençoe.